Bom, boa tarde, pessoal. Acho que boa noite, né? Vocês devem me ouvir no período da noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Tiago Cardoso. Eu sou aqui da cidade de Uberlândia. Sou o coordenador da área do estudo do Evangelho aqui do Primeiro CRE e também da região do Triângulo Mineiro. Então nós vamos ser muito amigos aí, colaboradores e tudo, e o que precisar, eu estou disposto. Bom, me veio uma incumbência, uma tarefa, né? De falar um pouquinho para vocês, um pouco do que é o EMEG e como que ele se dá, né? Então eu cumprimento a todos, né? Do NEP, do EMEG Planura e digo que é uma alegria poder presenciar, né? Aqui o nascimento desse grupo. Me foi passado aqui que vocês vão começar estudando pela parábola do filho pródigo, ou mesmo a parábola dos dois filhos. E aqui eu já começo dizendo que existem essas discussões mesmo acerca da teologia, do título das parábolas. Porque, por exemplo, quando Jesus falou cada uma delas, Jesus ele não disse o nome. Por exemplo, ele não falava assim, gente, a parábola que agora eu vou dizer, ela chama Parábola do Bom Samaritano. A parábola que eu vou dizer agora chama Parábola do Semeador. Não. Jesus ele só dizia, né? Vou contar uma parábola. Ou então os próprios evangelistas narram. Ele contou uma parábola. E aí ele começa aquela narrativa. Então por que se questiona hoje, por exemplo, a questão do nome Parábola do Filho Pródigo? Porque pressupõe-se que foi pródigo só um dos filhos. Pressupõe-se que foi ruim a atitude só de um dos filhos, quando na verdade, quando a gente lê a parábola por completo, a gente consegue perceber que os dois filhos erraram de alguma maneira, né? Cada um ao seu modo e tudo. Mas antes da gente continuar, faz-se necessário a gente dar um passinho um pouquinho para trás. Aí a Thelma me passou aqui, né, que como é o começo e o grupo está estruturando, né, para ajudar vocês um pouco nessa introdução acerca das perguntas e tudo. Aí eu vou tentar, eu não sou muito bom desse negócio de edição de vídeo não, gente, mas eu vou tentar ir falando e vou, quando eu for editar o vídeo, eu vou colocar algumas imagens. Então vou comentar aqui com vocês, pessoal, algumas coisas que eu gostaria de ter visto quando eu comecei a estudar o EMEG, que depois eu fui descobrir participando, né, do movimento federativo, os materiais ficando prontos, né? Isso há uns 8, 9 anos atrás. Então a primeira coisa que vem à nossa mente, né, são algumas perguntas no sentido, o que é EMEG? A começar da sigla. Então essa sigla diz respeito a estudo minucioso, estudo né? Minucioso do Evangelho de Jesus. Então a gente chama aqui em Minas carinhosamente de miudinho, que é porque a gente vai devagarzinho e tudo, né? Mas aqui é essa sigla, EMEG, Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus. E aqui já cai para nós uma primeira coisa. Por quê? Se é o estudo minucioso do Evangelho, nós não estudamos a Bíblia por um todo. A gente se recorre a toda ela, de fato, mas a gente faz um aprofundamento no Evangelho. Evangelho que é um livro de biografia. Biografia de Jesus. Tiago, por que você está comentando isso? Porque existem gêneros textuais contidos dentro da Bíblia. A Bíblia ela é composta, mais ou menos para nós entendermos, né, de mais de 66 livros. De no mínimo 35 autores diferentes. Então é uma biblioteca, literalmente. A palavra Bíblia significa biblioteca. Então a gente tem, assim como numa biblioteca comum, os gêneros, né? Por exemplo, romance, suspense, infanto-juvenil, culinária, a gente tem dentro da Bíblia alguns gêneros textuais. Então nós vamos ter, por exemplo, os gêneros históricos, gêneros de lei, gêneros de profecia e os gêneros de biografia. Um dos gêneros de biografia é o Evangelho. Então nós estudamos, no estudo minucioso do Evangelho de Jesus, a biografia do Cristo. Todo o resto está orbitando a história central que é Jesus. Então isso é uma das coisas importantes para a gente pegar também. Mas vamos continuando para o vídeo não ficar muito longo, né, pessoal?
Então, o que é esse estudo minucioso do Evangelho de Jesus, esse miudinho? É uma metodologia. Como assim, pessoal? É um caminho de estudo. E essa metodologia, ela é capaz de favorecer, por uma troca de ideias, né, a identificação mais lúcida do ensino de Jesus. Por que é importante falar isso? Que é uma metodologia pela troca de ideias. Porque não é foco do EMEG, pessoal, ser uma palestra. Não é para alguém preparar o estudo daquele evangelho, daquele versículo, daquela passagem e falar durante 1 hora. Não é isso. Constitui-se numa troca de ideias, onde cada um vai apresentando aquilo que estudou, apresentando aquilo que sentiu, apresentando aquilo que leu, e a gente vai trocando, porque em mais pessoas, né, a gente tem uma colaboração maior. E o grupo não pode ser muito grande. Por exemplo, nos recomenda a União Espírita Mineira que o grupo não passe ali de 14 pessoas, mas o ideal mesmo é umas 10. Porque aí dá para todo mundo ser íntimo e comentar coisas e estar mais junto. Tiago, mas e se o grupo passar desse número de 14 pessoas, como é que faz? Manda outra pessoa embora? Não. Aí nesse momento, pessoal, significa que está na hora da gente multiplicar o grupo. Está na hora da gente, ao invés de ser virarmos 2. Porque a mensagem do Cristo precisa ser compartilhada, porque ela é de muita felicidade para as nossas vidas. Ela nos ajuda muito no enfrentamento dos problemas. Ela é o que nos consola diante das dificuldades do dia a dia. Então a gente não pode segurar este tesouro. Mas vamos continuando. Para a gente ter uma ideia, esse método ele não é novo, não foi alguém que criou aqui em Minas, nada disso, né? A gente tem, por exemplo, no livro Renúncia, que foi psicografado pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel, que ele conta, né, que lá na Espanha, a Alcione vai dizer para nós, né, líamos apenas um versículo de cada vez e esse mesmo, não raro, fornecia um cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. O que quer dizer? A metodologia do miudinho, pessoal, pressupõe da gente pegar um versículo apenas e aí a gente aprofundar nele durante 1 mês. Porque o miudinho é uma vez na semana, a reunião, né? E por que precisa desse espaçamento? Porque a mensagem do Cristo, ela precisa assentar em nós. Então a gente lê, estuda, dá um tempinho, da outra semana eu tô com a mente um pouco mais arejada, eu tô com aquele versículo um pouco mais profundo no meu íntimo, no meu ser, e aí eu consigo trazer também outros olhares. Eu já fiz uma pesquisa, consigo trazer mensagens, apontamentos, perceber como aquilo foi impactando na minha vida. Então é mais ou menos isso. A gente tem um ritmo de 3 a 4 reuniões, o que dá praticamente 1 mês a cada versículo. E vocês vão perceber que, apesar de parecer muito, às vezes, na maioria delas, né, falta tempo, porque tem versículos que são grandes e é muito profundo. Mas vamos continuando. Uma outra pergunta também que a gente precisa responder é justamente o que justifica o miudinho. Então nós já aprendemos o que ele é, que é essa metodologia. Mas o que justifica? Por que ele existe? Aí quem vai nos dizer isso, pessoal, é o Kardec. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem na introdução, ele vai dizendo assim para nós, que toda gente admira a moral evangélica. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer ou firmado em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que compreendem. Eles sabem deduzir as consequências. Aqui, pessoal, Kardec está falando muito jeitosamente, mas que a gente tem uma dificuldade em interpretar os ensinos de Jesus. E aí ele arremata. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que, para o maior número dos seus leitores, é ininteligível. Então, muita gente, pessoal, não consegue entender as falas de Jesus. E tem algumas que parecem ser contraditórias. Por exemplo, quando Jesus diz ao Pedro, né, Pedro, embainha a tua espada, porque é aquele, né, que usa da espada, pela espada perecerá. Mas ao mesmo tempo Jesus diz assim, olha, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Olha que coisa complexa, né?
há momento que Jesus fala assim, aquele que te bater na face esquerda, ofereça também à direita. E aí ele fala, né? Não resistais ao mal. Mas ao mesmo tempo, Jesus nos ensina uma oração que a gente chama de Pai Nosso, que fala assim, nos livrai de todo mal. E aí você fala, mas poxa Jesus, eu não estou compreendendo muito bem o que o Senhor gostaria de me dizer, porque ora você diz para ser de uma maneira, ora você diz de outra, e eu não consigo muito bem compreender. Então nós vamos necessitando de chaves interpretativas. E aí é onde Kardec fala, né? Que a forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem com que a maioria das pessoas leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem entender, isto é, sem proveito. Passa despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se o conjunto e tomá-los para objetivo de leitura e meditações especiais. Então, Kardec está falando que por conta da linguagem alegórica que Jesus faz, né, por conta também dessa parte mais mística, a gente se confunde muito. E aí a gente não consegue perceber e apanhar ali, né, o conjunto verdadeiro dos ensinos, para as meditações especiais. Então você está falando o seguinte, que a gente vai chegar na interpretação correta? Não é isso. Porque a Bíblia, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando nossa interpretação sobre ela, que é o ensino de Jesus. Mas cabe a nós ter a humildade de saber, poxa vida, às vezes a forma que eu estou prosseguindo aqui, eu não estou conseguindo compreender muito bem. O que quer dizer? Eu pensei que eu entendia, mas parece que eu não estou entendendo muito bem assim. Mas vamos prosseguindo. Uma outra pergunta, pessoal, que é interessante da gente responder, é o seguinte. O que faz com que a gente queira se aproximar mesmo desse EMEG, né? Aí o Emmanuel vai nos dizer no livro Palavras de Vida Eterna, bem no prefácio. Por quê? O que é a coleção Fonte Viva do Emmanuel? Nada mais é do que o humildinho. É ele pegando versículos isolados, né? E tecendo comentários sobre eles. Então nós vamos encontrar isso no Caminho, Verdade e Vida, nós vamos encontrar no Palavras de Vida Eterna, nós vamos encontrar no Pão Nosso. Toda essa coleção, o Emmanuel faz isso. E aqui ele justificando, diz assim, né? Respeitamos, Senhor, todos os templos que te reverenciam o nome e todos os poderes religiosos que te dignificam no mundo, mas temos sede das tuas palavras de vida eterna, escoimadas de qualquer suplementação. Escoimadas, pessoal, quer dizer sem qualquer suplementação, limpas, né? Então, tá falando assim, porque isso acontece muito no Espiritismo. Às vezes a gente pergunta, aqui vocês estudam o Evangelho? E aí o pessoal fala, estudamos. Só que as pessoas confundem com o Evangelho segundo o Espiritismo. Tiago, então o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho? Não é o Evangelho, pessoal. Ele é uma exegese, que é o quê? Comentários acerca do Evangelho. E se nós espíritas que somos cristãos, e de fato somos porque seguimos o Cristo, precisamos conhecer a vida do Cristo. E a vida do Cristo não está no Evangelho segundo o Espiritismo. A vida do Cristo está no Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo é apenas um auxiliar de estudo do Evangelho do próprio Cristo. Isso é uma coisa que a gente precisa ter bem colocado, porque a gente não pode distanciar. O Kardec e os espíritos comentaram trechos do Evangelho de Jesus, mas tem uma infinidade de partes e de momentos não comentados. E a vida do Cristo ela é ensino para a gente do começo ao fim. Então a gente não pode perder isso de vista. Vamos continuando. Temos aqui também, pessoal, o objetivo do EMEG, né? O objetivo do EMEG, então, é compreender que o Evangelho ele é esse edifício de redenção das almas, como vai nos colocar o Emmanuel, e que essa lição de Jesus ela não deve ser procurada para uma exposição teórica. Então eu não estudo o Evangelho para fazer uma palestra. Posso fazer? Posso, mas esse não é o foco. Eu não estudo o Evangelho para ficar debatendo. Eu não estudo o Evangelho para poder ficar conversando com as pessoas, conduzir grupo de estudo. Não. Mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo.
Eu estudo o Evangelho porque eu sei que em mim há coisas que precisam de melhora. Eu estudo o Evangelho porque eu sei que em mim há pontos que eu preciso modificar. E eu estudo o Evangelho também porque o mundo, ele não me sacia. Ou como Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, quem estuda o Evangelho também compreende que esse mundo nosso, da maneira que está, ele está injusto. E isso vai de acordo com o que o Kardec nos diz no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, que o mundo de provas e expiações há o predomínio do mal. Então isso não pode estar de acordo com Jesus. Ou como ele mesmo diz, o meu reino não é deste mundo. Então a gente estuda o Evangelho para se aproximar mais do reino de Deus, para se aproximar mais do reino de Jesus. Por isso que o Evangelho, o foco dele é nos apresentar este reino. Só que Jesus fala que este reino de Deus, ele não está aqui ou ali, como está descrito para nós no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, né? Ali versículo 21 e 22. Não está ali ou aqui, mas o reino de Deus está dentro de nós. Então, esse estudo do Evangelho é para que a gente possa se aproximar mais de Jesus, se aproximar mais de Deus, que é nosso Pai e Mãe nos céus, e melhorar a nossa vida por de dentro. E melhorando a gente por de dentro, a gente consiga auxiliar e ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Então, não mais estudar o Evangelho para parecer bonito, para falar bonito, para se apresentar no exterior, não. Mas estudar o Evangelho para impactar na nossa vida nova. Isso que é o objetivo do Mildinho. A gente estuda em conjunto porque a gente sabe que se às vezes eu não estou bem, eu posso contar com a interpretação do meu amigo melhorada. Porque Jesus mesmo nos alertou que ao ir às cidades falar do Evangelho, para que a gente fosse em duplas. Então a gente tem isso, mostrando que um sozinho ele pode falhar, mas um com o outro a espiritualidade consegue auxiliar, assim como no trabalho mediúnico, que é recomendado ter médiuns de sustentação, visto que ora alguém pode sair da sintonia e o outro está ali para esse auxílio. Então por isso estudamos em grupo, mas com o foco na reforma íntima de cada um. E aqui a Alcione nos dá alguns passos. Ela fala que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E aqui, pessoal, esse quarto passo para nós aqui na Terra, nesse mundo que nós estamos, ele é muito difícil ainda. Porque nós não vivemos a mensagem do Cristo. Se nós vivêssemos a mensagem do Cristo, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos, às vezes, no mundo dos felizes, um pouco mais adiantados, né? Então, aqui, o que é que nós fazemos? A gente conhece a mensagem do Cristo e nem isso, às vezes, a gente faz, porque é raro as pessoas que sabem direitinho, né? Coisas que Jesus falou e coisas que ele não falou. Que sabe direitinho ali acontecimentos do Evangelho, né? Então, a gente precisa conhecer primeiro essa mensagem do Cristo. Depois, a gente precisa meditar sobre ela. E depois a gente precisa esperar um pouquinho para a gente poder sentir. E aí, por fim, como objetivo final, viver. Como assim, Tiago? Vamos pegar uma passagem simples, conhecida de todos. Quando Jesus fala assim, alguém pega uma moeda e diz, Jesus, e essa moeda, né? O que fazer com isso? Né? Um imposto, devo pagar? Não? E aí Jesus fala, dai a César o que é de César. Eu conheço a passagem, o primeiro passo está feito. Mas será que eu meditei sobre isso? Por exemplo, o que é dar a César o que é de César? Será que eu tenho coisas de César em mim? Será que eu sou o César? O que é isso do César que eu tenho que dar a ele? É coisa que eu tenho que retirar de mim? O César, ele é externo ou ele é interno? Não tem uma resposta específica, pessoal. É uma meditação acerca disso. E como que eu sinto isso? Nos colocando nos personagens desta história. Pensa no que era o judeu, que era explorado, que detinha poucos recursos financeiros, passando dificuldades enormes. Ouvi para ele o que é, dai a César o que é de César. Ele não gostava de pagar imposto, retirava dele o valor. Como ele se sentia? Como César se sentia recebendo o imposto? Como se sentia Jesus? Isso é mais difícil, mas a gente tem que tentar fazer esse movimento. Quando ele falava isso, como se sentia o fariseu ali da cena
ao questionar Jesus, querendo pegá-lo em erro, não queria ouvir um ensino, ele queria muito mais armar algo para que Jesus se atrapalhasse e ali pudesse ser acusado e condenado. Então, sentir esta mensagem é importante. Por exemplo, no meu dia a dia, onde será que eu tenho que dar a César o que é de César? Onde será que eu tenho que estar na posição de César, que é aquele que recebe, ou estar na posição daquele que dá? Está vendo que abre para nós um leque de possibilidades? Então é mais ou menos isso. E aqui, pessoal, já caminhando para o final, para não ficar muito extenso, não cansar vocês, né? Vamos aqui ao que a gente chama da colmeia do miudinho. Por que colmeia? Porque parece uma colmeiazinha mesmo aqui as coisas. Então nós temos os 6 passos do miudinho. Aqui, pessoal, esses 6 passos do miudinho é do método EMED. Depois eu vou ensinar para vocês também o método PECHA, que é em 4 passos. Tiago, tem diferença? Não. É porque aqui no do miudinho detalhou um pouquinho mais, mas vocês vão ver. Então a primeira coisa, pessoal, isso aqui não necessariamente tem que ser feito nessa ordem, 1, 2, 3, 4. Nós só temos que nos manter atentos para que o último passo seja a reforma íntima, para que os estudos não fiquem só da boca para fora, mas que fiquem muito mais, né, de dentro. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então nós precisamos ver o contexto bíblico. O que é o contexto bíblico, né? Onde foi escrito, quem escreveu, para quem escreveu. Aí a gente tem umas perguntinhas que nos ajudam. Daqui a pouco eu vou mostrar. Aí a gente tem também que atentar, né, ao dicionário de português e ao dicionário bíblico. Por exemplo, às vezes eu imagino que eu sei o que é uma palavra. E tá tudo bem, mas existem palavras que têm significados distintos. Por exemplo, pense vocês, a palavra pisadura. Existe no capítulo 53, dos versículos 3 a 5, Isaías faz algumas predições sobre Jesus. Isaías é o profeta. E ele fala assim, dado o momento, que pelas suas pisaduras seremos curados, ou seremos sarados. E durante muito tempo, eu, Tiago, imaginei o quê? Pisaduras, vai ser sarados, né? Seria pegada, né? Pisadura, pisa. Então seria pelas pegadas de Jesus, o caminho de Jesus. Tá certo, mas não tá completo. Esse é um dos significados. Agora, olha o outro significado de pisadura. Isso só no dicionário de português. Pisadura significa ferimento que não vem a fraturar. Ou seja, é um ferimento que machuca, mas não quebra. Machuca a pele, mas não quebra o osso. Então, olha que coisa interessante, né? Quando Isaías fala pelas suas pisaduras seremos sarados, é pelas pegadas de Jesus, mas também é pelo aquilo que ele foi ferido. Isso também nos salva. Então, olha que coisa interessante, né? Tudo no dicionário português. Dicionário bíblico, pessoal, é o que vai mostrar para nós o significado de algumas palavras. Por exemplo, tem um momento que Jesus fala assim, Herodes é uma raposa. Você fala, que é isso? Né? Como assim? Aí tem que entender no dicionário bíblico o que significava este animal, raposa, para o povo hebreu. Então não é o dicionário de português que vai explicar da biologia, né? Raposa, um mamífero, 4 patas, não. Mas vai falar para nós do significado que tinha para o povo hebreu. Aí vem aqui os princípios básicos da doutrina espírita, que é o quê? Uma obra básica consolidada, pessoal. Para que a gente não venha a se enganar. Por exemplo, um princípio básico do espiritismo é a reencarnação. Então nós sabemos, por exemplo, que quando Jesus fala, né, que é necessário nascer de novo, ele está falando da reencarnação. Então são coisas assim que são princípios básicos. Verbos, aspectos históricos, geográficos, culturais, tempo e personagem. Isso se mistura com o dicionário bíblico, quando a gente vê aspectos históricos, né? Aspectos geográficos é saber assim, fala, descia um homem, por exemplo, na parábola do bom samaritano, né? Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Esse descia é o quê? Será que ele estava descendo geograficamente? Aí a gente percebe que sim. Compreender esse aspecto geográfico é você saber, por exemplo, que o mar da Galileia não é um mar de verdade. É um lago. Ele é o lago Genezaré.
Ou então o Lago Tiberíades. Isso é um aspecto geográfico que vai fazer você compreender que toda vez que aparece Mar da Galileia, Lago Genezaré ou Lago Tiberíades, é o mesmo lugar. Então isso é muito importante para nós também. Tempo e personagem. Saber que tempo que foi escrito. Por exemplo, quando ocorreu esse acontecimento, Jesus estava vivo? Jesus já tinha desencarnado? Jesus tinha nascido? Personagens. Quem é esse personagem que aparece? O nome dessa pessoa. Uma dica para vocês, muito importante. Todo o nome do povo hebreu e judeu, ele é como se fosse um quebra-cabeça. Ele é como se fosse uma raspadinha, sabe? Você raspa assim e tem uma coisa por trás. Os nomes são isso, porque o nome do povo hebreu tem um significado escondido. Por exemplo, Jesus não chama Jesus. Jesus chama Yeshua, que quer dizer salvação. João não chama João. João chama Yohanan, e quer dizer presente ou dádiva divina. Tiago não chama Tiago. Tiago chama Iacov, que vem de Jacó, que quer dizer aquele que é trapaceiro, ou que vem atrelado ao calcanhar. Então tem muitos significados assim que é muito bonito para a gente poder compreender ainda mais das passagens, né? Situar-se como espírito no texto estudado. Isso, pessoal. Isso quer dizer para a gente isso que eu estava comentando, né? Que é o seguinte, você pensar, por exemplo, olha o tanto que faz diferença, sentir-se como espírito no texto estudado. Havia a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Tanque de Betesda, pessoal, é um local que é pagão, que por conta das fontes termais lá de baixo, né, ele borbulhava. Era um tanque de água, uma piscina. Ele borbulhava e dizia ali os ritos que a primeira pessoa que entrasse, quando ele começasse a borbulhar, ela iria ser curada. E tem um homem paralítico ali, pessoal, há 38 anos. 38 anos. E ele nunca conseguia ser o primeiro, então ficava um tanto de doentes ao entorno para poder ser o primeiro a mergulhar e entrar. Por que que ele não conseguia? Porque ele era paralítico, né? Então como que você vai ganhar numa movimentação se você não consegue movimentar, né? E não tinha ninguém ali para ajudar ele, era ele sozinho tentando buscar a cura. Muito tempo, 38 anos. E aí chega Jesus e pergunta o que ele desejava, né? E ali, durante esse diálogo, Jesus o cura. E é onde ele fala, né? Pegue sua cama e vá. E olha que coisa, situar-se como um espírito no texto é tentar imaginar. A gente não vai conseguir, mas a gente vai tentar imaginar o que foi a alegria desse rapaz que não andava há 38 anos e andou. Isso é muito profundo, gente. A gente fica até meio emocionado, né? Isso é situar-se como espírito no texto estudado. Para quê? Para que a gente faça o último passo, que é a reforma íntima. Que é pensar assim, poxa vida, olha como esse ensino de Jesus modificou a pessoa lá. Será que se eu também me modificar, isso vai influenciar na minha vida de tal maneira? Olha como o ensino de Jesus resolveu a questão ali daquela família, fez aquela pessoa que não era de tão boa vida assim pensar, refletir. Será que isso serve para mim, na minha dificuldade no trabalho, na minha dificuldade em casa, na minha dificuldade que eu tenho com o meu companheiro, com a minha companheira? Isso é fazer o passo da reforma íntima, pessoal. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazendo. Aí, qual que seria, né, os materiais para o EMEG, né? A gente tem obra básica, coleção Fonte Viva, tem as 3 apostilas que eu já passei para a Thelma, uma Bíblia, o Luz Imperecível, eu estou falando assim rápido, mas vai aparecer a imagem, o Boa Nova, o Dicionário Bíblico. Isso vai dar, assim, ó, uma grande colaboração. Não precisa de mais nada, viu, gente? Só nisso aqui dá para estudar umas 3 encarnações e ainda não vence, viu? Então é mais ou menos isso. Uma coisa também que eu ia falar, né, eram as perguntas auxiliares para ajudar. Então você está diante da passagem bíblica, o versículo selecionado. Você vai perguntar quando foi escrito, onde foi escrito, para quem foi escrito, qual é o gênero do texto. Aqui para nós está fácil, que é o gênero do texto, a maioria vai ser bibliográfico, né? Biográfico, que é a vida de Jesus, que é o evangelho. Mas tem hora que é sermão, tem hora que é parábola,
tem hora que é profecia. Então fica atento. Esse nosso, por exemplo, é parábola. O que isso significa? Não aconteceu, viu, gente? Senão tem que tomar cuidado. Tem gente que fala aqui, ó, às vezes você viaja, vamos imaginar, nós tá cheio da grana, né? Vai fazer uma excursão lá em Israel. Aí chega alguém e fala, aqui, ó, foi nesse lugar que morava o pai e os 2 filhos da parábola do filho pródigo. Aí você fala, nossa, que era a casa deles? E não existe, você está sendo enganado. Porque isso foi uma história que Jesus disse, entendeu? Então é importante saber o gênero. Saber qual o objetivo, por que Jesus estava contando aquilo. O que ele estava intencionando ao dizer aquelas palavras, sabe? Para quem ele estava falando. E ali ver também quem escreveu o texto. Por quê? O Lucas, gente, ele escreve diferente do Mateus, que escreve diferente do Marcos, que escreve diferente do João. São personagens distintas. Isso é uma coisa que a gente precisa também ter na nossa análise, viu? Porque o Lucas, por exemplo, olha que coisa interessante, mas dos 4 evangelhos, o evangelho do Lucas é o único escrito por alguém que não era judeu. Ele era grego. Então, olha que coisa, né? Foi alguém que era estrangeiro e se encantou pela história do Cristo e decidiu mudar a sua vida por conta disso e escrever uma biografia dele. Isso é muito forte. Diferente do Mateus, diferente do João, o Lucas nem sequer chegou a conhecer Jesus. Mas a história foi tão forte, os ensinos o impactaram tanto, que ele acreditou 100%, não questionou e foi atrás de, juntamente ali, né, com a influência muito forte de Paulo, porque Lucas e Paulo eram muito amigos, foi atrás de Maria, foi atrás de Joana de Cusa, foi atrás de Maria de Magdala, capturar coisas que não tinham sido escritas ainda do Evangelho de Jesus. Por isso que, por exemplo, no Evangelho de Lucas, a gente encontra a passagem do anjo visitando a Maria. Como que ia escrever isso? Jesus não estava nem encarnado, nem estava na barriga, né? Como é que os discípulos que não tinham nem nascido ia ver para poder contar? Isso é memória da Maria, gente. E só tem no Evangelho de Lucas. Essa passagem, por exemplo, do filho pródigo, só tem no Evangelho de Lucas. Sabe por quê? O Evangelho de Lucas tem muita anotação de Paulo, que ele passou por Lucas porque ele tinha um sonho de escrever um evangelho, mas não deu conta, porque ele foi preso e foi assassinado, né, gente? Então ele passou por Lucas essa tarefa. E Paulo, gente, ele é alguém que errou e se arrepende. Aí, já entrando na passagem, né, vocês vão entender por que tá na sequência parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida, parábola do filho pródigo. Tem uma coisa em semelhança, viu? Nessas 3 parábolas. Todas as 3 parábolas foi alguém que se perdeu, viu? Então, se a gente olhar a ovelha perdida, ela se perdeu. Se a gente olhar a dracma perdida, ela foi perdida. Se a gente olhar os 2 filhos, o menino se perdeu. E tem um ponto nas 3, viu? Os 3 foram encontrados. Os 3 foram bem recebidos. Os 3 tiveram muita alegria na comunidade ao trazê-los de volta. Por quê? Porque o Paulo, pessoal, ele perseguiu os cristãos. E quando ele vai para a casa do caminho e vai encontrar os discípulos, eles ficam meio receosos, quem não ficaria? Matou eles, né? Matou amigos deles, mas ele é bem tratado, bem recebido. A partir do momento que ele põe o pé lá dentro, Simão Pedro o trata com muita cordialidade. O trata de maneira muito gentil. Então, esse evangelho tem essas nuances que é do quê? Dos autores, pessoal. É importante falar que aquele que erra, a pessoa que erra e se arrepende, ela tem uma chance no evangelho. Ela tem uma chance com Cristo, porque Paulo teve essa chance. Por isso ele é o maior autor de todo o Novo Testamento. Por quê? Porque ele teve essa chance. Assim como o filho pródigo teve uma chance também. Assim como a ovelha que se perdeu foi encontrada, foi resgatada pelo pastor. Assim como a dracma perdida, ela foi encontrada. E em todos esses 3 casos houve muita alegria. Pela ovelha que foi encontrada, pela dracma que foi encontrada, pelo filho que voltou para casa.
Então isso são coisas, pessoal, que deixam o estudo do Evangelho rico, bonito. Eu vou parar por aqui, pessoal, porque já deu aqui para nós, né, uns 35 minutos e tudo, e para a gente não alongar muito. Eu já combinei com a Thelma, a gente vai fazer depois um dia que a gente vai fazer presencial, né? Presencial também, mas a gente vai fazer primeiro um online, todo mundo, eu troquei, me desculpa. E depois um dia eu ainda vou aí, nós visita Planura para nós fazer uma reunião junto, compartilhar todo mundo. Mas voltando, né, pessoal, fico muito feliz a abertura do EMED de vocês. Estou aí à disposição para poder ajudar. A gente vai marcar essa reunião online todos para a gente trocar dúvidas e tudo. Vou deixar os materiais e tudo isso que eu citei é um arquivo, aí eu vou deixar, vocês vão acompanhando a imagem do slide e o que eu estou dizendo. Aí tá tudo aí, viu, pessoal? Então, eu agradeço a todos, fiquem todos com Deus e vamos seguindo, gente, que o Evangelho é aquilo que nos ajuda, viu? Vocês perdão qualquer coisa aí e vamos seguindo. Obrigado.